paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você for estar ouvindo este áudio. Aleluia, Jesus, que a presença do Senhor seja sobre vós. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor neste dia de hoje. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui o Senhor tem sido conosco, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, uma palavra que se encontra no livro de Lucas, melhor dizendo, livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, a partir do seu versículo 35, que diz assim o título: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Oremos. Senhor amado, Deus soberano, nesta hora, meu Pai querido, Pai santo, eu me coloco na tua presença, Senhor, colocando, Senhor, ó Deus querido, Deus de poder, os nossos pensamentos, desejos do nosso coração, as nossas necessidades, tudo diante de ti, meu Pai. Senhor querido, Deus santo, mediante a tua palavra, Senhor, eu já quero pedir de antemão, Senhor, visita os teus filhos. Visita, Senhor, aqueles que estão, Senhor, encurralado com alguma situação difícil, aquele que está amedrontado, aquele que está, Senhor, ó Deus querido, Deus de poder sem saída, em nome de Jesus. Vai visitando aquele, Pai, ó Deus soberano, que está vendo tudo vir sobre sua vida e não tem, Pai, ó Deus amado, o que fazer, Senhor, para sanar, Pai querido, todas as adversidades que vêm sobre eles, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, como o Senhor foi na vida dos discípulos, como o Senhor ali aquietou, Senhor, ó Deus querido, a tempestade e aquele mar bravio, meu Pai. Aquieta-te também, Senhor, ó Deus amado, Deus de poder, o mar bravio que está na vida, Senhor, dos teus filhos, meu Pai. Eu não sei, Senhor, ó Deus amado, quem é que vai ouvir este áudio, mas eu sei que o Senhor tem poder, Pai querido, para realizar sonhos, Senhor, ó Deus amado, para, Senhor, ó Deus querido, Deus de poder jogar por terra, Senhor, todo impedimento, todo vento, Senhor, ó Deus querido, toda contrariedade sobre a vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, seja conosco, Senhor, continua conosco, abre nosso entendimento para a Tua palavra, para o Teu querer, para a Tua vontade, Senhor amado, que não seja nós, Senhor, ó Deus querido, Deus santo, mas seja a Sua vontade, Senhor, ó Pai. Existe uma vontade soberana, existe uma vontade permissiva, que a vontade soberana venha sobre nossas vidas, porque a permissiva é aquela que o Senhor permite, porque nós queremos algo, porque nós estamos insistindo em uma situação, mas a vontade soberana é aquela que é a melhor, porque vem do Senhor e o Senhor sabe o que nós precisamos, Senhor, ó Deus, Pai. Visita aquele que está entristecido, aquele que está amedrontado, aquele que está preocupado, em nome de Jesus nessa tarde. Coloca tuas mãos poderosas, Senhor, ó Deus querido, dando saída, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, e te agradeço, meu Pai, nesta hora. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Aleluia. Essa palavra é uma palavra muito maravilhosa, irmãos. Que fala que Jesus, ele chama os discípulos e os convida a entrar no barco e passar para o outro lado do lago. Jesus tinha algo a fazer do outro lado. E eles entram todos dentro do barco. E conforme vai chegando num certo tanto que eles tinham andado, que eles tinham navegado, começa ali um vento muito forte. E esse vento forte, ele faz com que as ondas também fiquem bravias. E esse vento e essas ondas, a palavra do Senhor diz que quase que elas entram para dentro do barco.
quase que entram, não entraram, que tanto enchia. Aqui no versículo 37, ele levantou-se grande temporal de vento, que subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Eles estavam dentro do barco e o barco já estava se enchendo com aquelas águas. E ali os discípulos temeram. Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo. E eles então vão até Jesus e falam: Senhor, mestre, o barco está quase afundando e o Senhor não vai fazer nada. Não está vendo que nós estamos perecendo? Então eles chamam a atenção ali de Jesus para uma situação a qual ele estava vivendo. E nós, igreja, nós, seres humanos que servimos ao Senhor, não é diferente. Quando nós levantamos a mão e vamos servir a Deus, e somos ali, aleluia, começamos ali a servir ao Senhor, a estar na presença dEle, nós muitas vezes indagamos o Senhor por que é que nós passamos por algumas situações, por que algumas advergências vêm sobre nossas vidas, por que vêm certas situações, enfermidade, outras pessoas são na vida financeira, outras são na vida física, outras são na vida familiar, alguns são na sua vida material. Começa a acontecer certas situações e aí algumas vezes a gente indaga: Senhor, o Senhor não está conosco, nós não estamos servindo ao Senhor, nós estamos na Tua presença, por que sobreveio isso sobre nossas vidas? Então os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, mas naquele momento eles esquecem por algum momento, talvez, não sei, quem é que estava ali com eles. Quem é que estava ali com eles? Era o próprio Jesus. E aí o Senhor olha para eles e fala e diz: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que ele fala isso? Ainda não tendes fé? Porque esses discípulos que estavam com Jesus, eles já tinham visto o que Jesus tinha feito. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha libertado, Jesus já tinha providenciado pão, Jesus já tinha providenciado alimento para o povo. Então eles estavam junto com aquele que pode todas as coisas, que tem poder para fazer todas as coisas. E ali o Senhor então indaga a eles: ainda não tendes fé, depois que já viu tudo que eu fiz? E a mesma coisa nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos aqui histórias que contam de pessoas que passavam situações difíceis e elas acabavam ali passando mesmo. A situação era difícil, mas elas venciam, elas eram vitoriosas no final. E o Senhor, Ele quer que nós observamos a sua palavra, porque quando vir acontecer algo conosco, nós temos que ter essa mesma fé, que o Senhor Jesus está conosco no barco, sim, ainda que pareça que Ele esteja dormindo, Ele está atento a tudo que está acontecendo, e Ele não vai nos deixar perecer. E Ele não deixou eles perecer, mas eles pensaram que Jesus estava dormindo e que eles iam morrer tudo ali. Mas Jesus estava com eles, e se Jesus está conosco, igreja, não há nada que possa contra nós, não há nada que possa contra aquilo que o Senhor tem já falado que vai acontecer em nossas vidas. Vai haver sim, vai vir sim sobre nossas vidas algumas situações adversas, mas Deus está conosco, aleluia. Então que essa palavra, igreja, ela venha falar comigo e com você, que no meio da tempestade, no meio do vento, dá medo. Eu não estou dizendo que não é para nós ter medo, não. A gente é ser humano e o Senhor nos conhece, sabe quem somos nós. Somos seres humanos, tememos sim. Muitas vezes choramos, nos desesperamos até. Mas nós temos que ter a certeza de quem nós temos crido. Nós temos que ter a certeza do Deus que está conosco. Ainda que nós tememos agora, mas ainda temendo, a gente tem que glorificar o nome do Senhor e temos que falar: a vitória é minha em nome de Jesus nessa situação, seja a situação que for, enfermidade, uma situação familiar, uma situação no meio do casamento, uma situação no meio com os filhos, uma situação financeira, uma situação espiritual, não importa a situação, o importante é que o Senhor está conosco. Então os discípulos, eles temem, mesmo que Jesus estava ali. Mas o Senhor fala para eles e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Tenha fé em mim, porque eu guardo, eu protejo, eu cuido. Amém, igreja? Que nós viemos ficar com essa palavra nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, creia que o Senhor está contigo e que nada pode vir contra você.
Aleluia. O mar bravio não pode contra a sua vida.